Moisés, o filme da libertação que mudou a história. No coração do império mais poderoso da antiguidade, sob o peso de correntes e chicotes, um povo clamava por liberdade. Música. Eles haviam sido príncipes, agora eram escravos. Suas costas marcadas pelo sol escaldante do Egito, suas mãos calejadas pelos tijolos sem palha, suas lágrimas misturadas ao barro que construía os monumentos de seus opressores. Mas dos céus, uma promessa ecoava. E de um rio de morte nasceria o libertador. Se esta história está tocando seu coração, deixe seu like, comente o que mais te impactou e inscreva-se no canal para mais conteúdo bíblico que transforma vidas. Esta não é apenas a história de um homem. É o retrato da maior libertação da história. Esta é a história de Moisés. Música. O rio que não deveria ter poupado ninguém. O Nilo corria vermelho sob o pôr do sol, mas não era o reflexo das águas que tinham essa cor. Era o sangue de uma geração inteira de meninos hebreus, lançados às águas por ordem do faraó. Todo filho homem que nascer, lançareis no rio. O decreto havia sido proclamado por todo o Egito. O povo de Israel, que um dia havia sido honrado por José, agora era visto como ameaça. Multiplicavam-se demais, cresciam em número, e o medo tomou o coração do novo faraó. Em uma pequena casa de barro, uma mulher chorava em silêncio. Joquebede acabara de dar à luz um menino. Por 3 meses, ela o escondeu, abafando seus choros, temendo que cada som pudesse denunciá-los aos soldados egípcios que patrulhavam as ruas. Mas chegou o dia em que não pôde mais escondê-lo. Com lágrimas nos olhos e fé no coração, ela teceu um cesto de junco, impermeabilizou-o com betume e piche e depositou ali seu filho. Senhor, ela sussurrou, guarda-o sob tuas asas. Miriam, a irmã mais velha, observava de longe enquanto o cesto flutuava entre os juncos do rio. Seus olhos atentos seguiam cada movimento da corrente. De repente, vozes. A filha de Faraó descia com suas servas para banhar-se nas águas. Ela viu o cesto. Seu coração se comoveu ao ouvir o choro do bebê. Este é dos meninos hebreus, ela disse, mas seus olhos brilhavam com compaixão. Miriam, com a coragem de quem confia, aproximou-se. Quer que eu vá chamar uma ama hebreia para amamentar a criança? A princesa concordou. E assim, pela providência divina, o menino voltou aos braços de sua própria mãe, que agora recebia para criá-lo como se fosse tarefa oficial do palácio. A princesa o chamou de Moisés, porque das águas o tirei. O menino condenado à morte havia sido salvo pelas águas que deveriam matá-lo, e crescia agora como príncipe do Egito, sem saber que seu destino seria liderar milhões para fora daquele mesmo palácio. O príncipe que se tornou fugitivo. Os anos passaram como sombras nos corredores do palácio. Moisés cresceu em meio ao luxo, educado nos melhores conhecimentos dos egípcios, treinado nas artes da guerra, respeitado entre os nobres. Mas em seu coração, uma inquietação crescia. Ele sabia que não era egípcio. Sua mãe, durante aqueles primeiros anos, havia plantado nele a semente da verdade. Ele era hebreu. Seu povo estava em cativeiro. Certo dia, já adulto, Moisés saiu para ver o trabalho forçado de seus irmãos. O sol castigava impiedoso. Chicotes estralavam no ar. Gemidos ecoavam pelas obras. E então ele viu. Um capataz egípcio espancava um hebreu sem misericórdia, como quem bate num animal. Algo rompeu dentro de Moisés. Olhou para um lado, para o outro. Ninguém via. Avançou sobre o egípcio e o matou, escondendo seu corpo na areia. Mas no dia seguinte, ao tentar apartar 2 hebreus que brigavam, ouviu a pergunta que o faria fugir. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como mataste o egípcio? Moisés estremeceu. A notícia chegou a Faraó, que ordenou sua execução. E assim o príncipe do Egito tornou-se fugitivo. Atravessou o deserto, deixando para trás o palácio, o poder, a glória. Chegou à terra de Midian, exausto e sozinho. Sentou-se junto a um poço, como um estrangeiro sem lar. Ali defendeu as filhas de Jetro, sacerdote de Midian,
de pastores violentos. O sacerdote o acolheu. Deu-lhe sua filha Zípora por esposa. E Moisés, que fora príncipe, tornou-se pastor de ovelhas. 40 anos se passaram. O homem que um dia comandou exércitos agora guiava rebanhos pelos desertos áridos. Seus cabelos embranqueceram. Suas mãos se calejaram de novo, mas agora com um cajado de pastor. Ele parecia ter sido esquecido pela história, mas Deus não o havia esquecido. Música, a sarça que ardia sem se consumir. Era um dia como qualquer outro. Moisés conduzia o rebanho pelo deserto, além de Horebe, o monte de Deus. O sol escaldante, o silêncio vastíssimo, o vento seco que levantava a areia. De repente, algo capturou sua atenção. Uma chama. Mas não era uma chama comum. Ardia em meio a uma sarça, e o fogo não a consumia. Irei agora e verei esta grande maravilha, murmurou Moisés, aproximando-se. Então, do meio do fogo, uma voz ecoou. Moisés, Moisés. Ele parou, seu coração acelerando. Eis-me aqui. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés obedeceu, tremendo. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. A voz prosseguiu, agora carregada de compaixão. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço suas dores e desci para libertá-los. O coração de Moisés bateu mais forte. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Silêncio. Moisés engoliu seco. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Mas eis que eles não crerão em mim, protestou Moisés. Dirão, o Senhor não te apareceu. Deus então lhe mostrou sinais. O cajado que se tornava serpente, a mão que ficava leprosa e voltava ao normal, água que se transformava em sangue. Mas Moisés ainda resistia. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua. A voz de Deus, agora mais firme. Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés baixou a cabeça. Senhor, envia por mão de quem tu quiseres enviar. A ira de Deus se acendeu. Arão, teu irmão, não fala bem? Ele será tua boca, e tu lhe serás por Deus. Toma este cajado com o qual farás os sinais. Não havia mais como fugir. Moisés despediu-se de Jetro, tomou sua esposa e filhos e voltou ao Egito. O pastor de ovelhas retornava como libertador de homens. O confronto dos deuses. Os portões do palácio se abriram com estrondo. Moisés, agora com 80 anos, caminhava firme pelos corredores que um dia conhecera tão bem. Ao seu lado, Arão, seu irmão. Diante deles, no trono, Faraó. O ar estava pesado. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A voz de Moisés ecoou pelo salão. Faraó ergueu uma sobrancelha, um sorriso desdenhoso. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Arão lançou o cajado ao chão. O cajado se transformou em serpente. Sussurros correram entre os presentes. Mas Faraó chamou seus magos. Eles lançaram suas varas, que também se tornaram serpentes. Porém a serpente de Arão engoliu as delas. O coração de Faraó se endureceu. Saí daqui, e não aumenteis mais o trabalho deste povo. Pelo contrário, ele ordenou que tirassem a palha que davam aos hebreus para fazer tijolos. Agora, teriam que buscar sua própria palha e ainda produzir a mesma quantidade. O povo se voltou contra Moisés. O Senhor olhe para vós e julgue, pois nos fizestes odiosos diante de Faraó. Moisés clamou a Deus: Senhor, por que afligiste este povo? Desde que fui a Faraó, ele tem maltratado este povo, e tu não livraste o teu povo. A voz do Senhor veio firme.
Agora verás o que farei a Faraó. Pela mão forte ele os deixará ir. E assim começou o que ficaria conhecido como as 10 pragas do Egito. Águas que se tornaram sangue, rãs que invadiram casas, camas, fornos, piolhos que cobriram homens e animais, moscas que enxamearam sobre a terra, peste que matou o gado, úlceras que feriram egípcios e suas bestas, saraiva que destruiu plantações e matou quem estava ao ar livre, gafanhotos que devoraram tudo o que a saraiva havia deixado, trevas densas que cobriram o Egito por 3 dias. A cada praga, Faraó prometia libertar o povo. E a cada vez endurecia novamente seu coração, até que veio o anúncio da última praga, a mais terrível, a morte dos primogênitos. A noite que separou a vida da morte. A lua cheia iluminava o Egito. Mas nas casas dos hebreus uma atividade intensa. Cordeiros eram sacrificados, sangue era passado nas ombreiras e vergas das portas. Pães sem fermento eram preparados às pressas, cintos apertados, sandálias nos pés, cajados nas mãos, prontos para partir. Moisés havia instruído o povo: esta noite o Senhor passará pela terra para ferir os egípcios, mas quando vir o sangue, o Senhor passará por cima daquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas. A tensão era palpável. Crianças dormiam nos colos das mães. Homens vigiavam as portas. Mulheres oravam em silêncio. E então, à meia-noite, um grito, depois outro, e outro. Gritos de desespero ecoaram por todo o Egito, da casa de Faraó à casa do cativo que estava no cárcere. Todo primogênito egípcio foi ferido. Mas nas casas marcadas com sangue e paz, silêncio, proteção. Faraó levantou-se de noite. Seu filho primogênito estava morto. Seu rosto antes arrogante, agora desfigurado pela dor. Chamou Moisés e Arão ainda na escuridão. Sua voz antes firme, agora quebrada. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor. Levai vossas ovelhas e vosso gado. Ide e abençoai-me também. Os egípcios pressionavam os hebreus a saírem depressa. Davam-lhes ouro, prata, roupas. Saiam logo antes que morramos todos. E assim, após 430 anos de servidão, Israel partiu. 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma nação inteira em movimento, levando os ossos de José, cumprindo a promessa antiga. À frente, uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Deus mesmo os guiava. A liberdade, finalmente, havia chegado. Mas a jornada estava apenas começando. O mar que se abriu. Faraó despertou na manhã seguinte. A dor ainda rasgava seu peito, mas outro sentimento começou a crescer. Raiva. Que fizemos? Deixamos ir Israel e perdemos seus serviços. Preparou 600 carros escolhidos, capitães sobre todos eles. Cavalos, cavaleiros, um exército imenso. E saíram em perseguição. Israel acampava junto ao mar. Olhavam as águas à frente, montanhas de cada lado. E de repente, ao longe, uma nuvem de poeira. O estrondo de rodas. O relinchar de cavalos. O exército de Faraó. O pânico tomou conta do povo. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá e morrermos no deserto? Por que nos fizeste subir do Egito? Moisés ergueu o cajado. Sua voz cortou o medo. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. A coluna de nuvem que ia adiante moveu-se. Colocou-se entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Para uns, trevas. Para outros, luz. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fez soprar um vento oriental fortíssimo toda aquela noite. As águas começaram a se dividir. Um caminho se abriu. Paredes de água de cada lado. Chão seco no meio. O impossível acontecia diante dos olhos de milhões. Avançai! E o povo começou a atravessar. Crianças seguravam as mãos dos pais. Idosos apoiavam-se em cajados. Rebanhos seguiam em fila. O mar suspenso como cortinas gigantes. Ao amanhecer, os egípcios avançaram atrás deles. Cavalos, carros, soldados entraram no meio do mar. Mas Deus transtornou o exército egípcio. As rodas dos carros emperraram.
Confusão, medo, gritos. Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Quando o último hebreu pisou em terra firme, Moisés estendeu novamente a mão. As águas voltaram, com fúria, cobrindo carros, cavaleiros, todo o exército. Nenhum só sobreviveu. Israel, na margem oposta, viu os corpos dos egípcios na praia. Naquele dia, o povo temeu ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. E Moisés entoou um cântico. Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele é o meu Deus, portanto o louvarei. Miriam, a profetisa, tomou um tamborim. As mulheres a seguiram, dançando e cantando, celebrando a liberdade que vinha do alto. A escravidão havia ficado para trás. O mar havia se fechado sobre o passado. À frente o deserto, e além dele a terra prometida. O olhar do Monte Nebo Moisés tinha 120 anos. Seus olhos ainda não se escureceram. Seu vigor não se foi. Mas ele sabia. Não entraria na terra prometida. Por uma única vez, 40 anos atrás, ele havia ferido a rocha com ira em vez de lhe falar como Deus ordenara. E a sentença foi clara. Verás a terra de longe, mas não entrarás. O povo estava acampado nas planícies de Moabe. Do outro lado do Jordão, Jericó se erguia. A terra fluindo leite e mel estava ao alcance. Moisés reuniu todo Israel. Sua voz, ainda forte, ecoou. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ele recitou toda a lei. Lembrou-os de tudo que Deus havia feito. Advertiu-os contra a idolatria. Prometeu-lhes bênçãos pela obediência. E então disse, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a ele. Chamou Josué. Diante de todo Israel, impôs as mãos sobre ele. Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E então Moisés subiu. Subiu ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, defronte de Jericó. O vento soprava forte, seu manto ondulava. Seus cabelos brancos brilhavam ao sol, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. O Néguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido de Moisés. Ele via a promessa cumprida, via a herança de Israel, via o fruto de 40 anos de luta. A voz do Senhor, suave, falou. Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Deixei-te vê-la com teus olhos, mas não passarás para lá. Moisés assentiu. Um sorriso de paz cruzou seu rosto. Ele havia cumprido. Havia libertado um povo. Havia dado-lhes a lei. Havia-os conduzido pelo deserto. Agora podia descansar. E assim, ali mesmo, no Monte Nebo, na terra de Mo,